Meu nome é Marcelo Gustavo Badur Vieira, sou advogado aqui na cidade de Monte Alto, interior de São Paulo. Um abraço ao pessoal da TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Estive na cidade de Monte Alto, cidade maravilhosa, com quase 50 mil habitantes. Revi vários amigos, cidade onde eu morei dos 3 aos 18 anos. E neste vídeo tem um bate-papo com o Valdecir Sanches, do Carrossauro. Ele é colecionador de carros antigos, já foi vereador também na cidade de São Paulo, e um jornalista muito competente que trabalhou no jornal Imparcial. Ele tem um canal no YouTube, José Augusto Nascimento. Ok? Curta aí e vale a pena. Estou na conveniência do Faveri aqui no Alto Posto e tenho a grata satisfação de rever uma pessoa que morou em Monte Alto por muitos e muitos anos. Tive o prazer na época escrevendo para o jornal Imparcial e principalmente numa página de esportes onde o pai dele era um esportista e a gente tinha um contato muito grande. E depois de muitos e muitos anos, tenho o prazer de apresentar agora no meu canal Kendi Sakamoto. Tudo bem, Kendi? Muito obrigado, prazer imenso. Kendi, você viveu em Monte Alto há muitos anos, hein? Eu vivi dos 3 anos até os 18 anos. Eu saí daqui em 72. Você nasceu em? Nasci em Barrinha, quando era comarca de Sertãozinho. E veio com 3 anos para Monte Alto? Vim 3 anos para Monte Alto. Na época com o papai? O pai, mãe, uma tia, avó e 5 irmãos. Como foi chegar a Monte Alto? Qual foi o desejo deles na época vindo para cá? Quando acabou a lavoura do café, o ciclo do café, eles tiveram que ir para outras cidades. E minha mãe, ela tinha assim, alguns problemas de pressão e tudo mais, então foi recomendado que a gente experimentasse algumas cidades do interior. E aí acabou se fixando depois em Monte Alto, onde ela se sentia melhor. Que ótimo, né? E com 3 anos o senhor veio a Monte Alto e ficou até? Até os 18 anos, 1972. E depois seguiu para a capital paulista? Para a capital paulista. Muito bem. Eu cheguei a morar na frente da minha Isildinha e depois meu pai comprou um terreno perto da Caixa d'Água, na rua Antônio da Silva, e nós ficamos lá até a minha saída. E em termos de estudo, qual foi o seu estudo? Aqui eu fiz o grupo escolar, Dr. Raul? Raul da Rocha Medeiros, estudei o ginásio no Zacarias e o colegial no Estadão, que é o Arrobas Martins de Jabuticabal. Ah, perfeito. E o papai na época praticava também artes marciais, né? Sim, ele era campeão de Kendo. E ele ia 2 vezes para São Paulo para os campeonatos que tinha, e aqui ele não tinha ninguém para treinar, então ele colocou o mastro à altura de uma pessoa, cortou pneu de bicicleta usado para ser os braços, para ser a cabeça, e trabalhava até 7 horas da noite, ia para casa, andava, e das 8 às 9 da noite, à luz do luar, ele treinava todos os dias, durante 1 hora. E chegava em São Paulo e ganhava os campeonatos. O nome dele? Makoto Sakamoto. Sim, por muitos e muito tempo a gente colocava na minha página de esportes, que por 6 anos eu escrevi. Sim. Foi o único a escrever uma página inteira durante 6 anos consecutivos no Jornal Imparcial, e por muitas vezes, né? Sim. A gente alimentava essa página com matérias de Monte Alto e ele estava sempre presente, né? Verdade. Sempre nas competições.
e pra gente era um prazer muito grande. A hora que eu fiquei sabendo que o senhor estava em Monte Alto, que a gente vai falar o porquê dessa vinda para Monte Alto, que é um prazer muito grande, a gente fica muito feliz, né? Ser nascido em Barrinha e depois chegando a São Paulo, depois com 18 anos em São Paulo. Como é que foi essa chegada lá? Foi maravilhoso, que eu cheguei no sábado à noite, numa pensão, não conhecia ninguém, só a pessoa da pensão que eu conheci no dia. Domingo eu comprei o jornal do Estado de São Paulo e eu vi pela primeira vez assim, sabia datilografar bem, sabia, era bom em redação, tudo. Eu vi assim, SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, auxiliar de administração. E falei pro rapaz lá, escuta, onde que é isso aqui? Ele falou, pega o ônibus. Falei, eu não sei pegar o ônibus, na minha cidade não tinha ônibus, né? Falei, então vai a pé, 2 km e pouco. Fui lá, fiquei esperando, fiz o datilografia, fiz português, matemática, geografia e tal. 10 horas da manhã eu estava empregado, eu nunca fiquei um dia desempregado. De lá eu passei para ganhar o dobro na antiga Telesp, né? E acabei estudando à noite. Eu acabei fazendo 2 engenharias, elétrica e telecomunicações, e ao longo do tempo eu fiz mais 7 pós-graduações. Depois eu fiz mestrado e doutorado nos Estados Unidos, né? Fui executivo da American Express, da América Latina, e também diretor do grupo Telefônica da Espanha. Fui coordenador também da Faculdade Ibero-Americana e fui diretor da Grupo Anhanguera Educacional também, né? Eu estou capacitado para dar 22 matérias de pós-graduação, oriento mestrandos e doutorandos de Angola e dos Estados Unidos. Eu tive a grata surpresa de avaliar o doutorado do Augusto Cury também. Poxa, então tem algumas... E ao longo do tempo eu comecei a colecionar os gibis, né? E hoje eu sou considerado o maior colecionador de gibis do Brasil e um dos 5 maiores do mundo. Que beleza, fiquei sabendo, cara. Inclusive tem reportagens sobre isso, né? Tem. Quantos sim. gibis você tem ao todo lá? 165 mil. Meu Deus. E qual é o espaço que você mantém isso? São 4 espaços. O maior tem 200 metros quadrados. Gibi Mas é gostoso. Só do Brasil ou também tem do exterior? Tem um pouco do exterior também, mas a aqui maior do Brasil, parte é do todos. Brasil. De 1930 até 2000 tem tudo. De lá para cá eu estou filtrando, porque senão não tem mais espaço físico. Aqueles capa dura eu estou evitando comprar porque ocupa muito espaço. Ainda tem lançamento de gibis? Tem, mas uma quantidade... Já diminuiu menor. muito, né? Diminuiu e eu sei que os gibis de agora, comparados de antigamente, os gibis de antigamente tinha mais ética. Então o herói levava o bandido preso, atirava na mão para desarmar, né? Hoje o herói, você não sabe se está ao lado da lei ou não, ele mata, aquele Wolverine lá com as garras dele, destrói lá as pessoas. Então mudou muito, né, essa parte aí. O seu trabalho mais é impresso mesmo, né? Eu gosto mais do impresso, realmente é gostoso. Tem gibi que uma vez, assim, eu estava em São Paulo já, e eu peguei um gibi. A hora que eu abri esse gibi, eu me lembrei, eu estava em Ibitirama, no sítio lá de um amigo, que tinha Poncã, estava entardecendo, e uma pessoa chegou e me mostrou aquele gibi. Eu abri o gibi e eu senti até o cheiro do mato naquela ocasião, sabe assim, foi assim uma coisa assim maravilhosa. Então a gente vê que traz sempre as ótimas recordações. Esse foi o seu primeiro gibi, na época? Não. Na época assim, em Monte Alto, a gente conhecia os gibis mais da época da gente, década de 60. Quando eu fui para São Paulo, eu conheci os décadas de 50, 40 e 30. Porque era assim, o Jim, que era lá da nossa livraria, Sim. Ele vendia os da Rio Gráfica Editora, que era o Roberto Marinho, Editora Abril, que era a Disney, né? E da Editor Max, que era impresso também pela RGE. Agora tinha o seu Walter Revisteiro. Lapola. Ele saudoso. Ele trazia de Catanduva, se não me engano, num invólucro de couro, ele trazia os gibis e ele vendia os da Ebal pra gente. Só que ele cobrava 20% a mais do preço de capa, que era
para ele poder Sobreviver. e ter um pequeno lucrinho. Mas foi assim uma fase muito bacana. Nesse local aqui, que era o posto Shell, né? Também continua sendo, foi lançado o super-herói Shell, década de 60, que era assim, Namoro, Príncipe Marino, Homem de Ferro, Capitão América, o Hulk. Então começou do número 0 e vendia, os primeiros números foram vendidos aqui. Quem abastecia o carro ganhava o número 0, por exemplo, né? Que hoje é muito procurado. E o interessante é que a gente conheceu os gibis normais, mas não conhecia, por exemplo, do Hulk. E um dia eu estava aqui na casa do Zezé Peloso, que era aqui perto, aqui, né? E aí ele falou assim, comprei um gibi, qual que é? É um cara de calça rasgada. A referência era o Hulk. Hoje todo mundo conhece. Mas depois eu trocava gibi com o pessoal, como eu estudava futebol, e tinha gente de Barrinha também que estudava lá, então eu acabava arrumando esses gibis. Depois eu estudei em Ribeirão Preto também, você trocava assim um pouco de gibis, mas foi em São Paulo que eu acabei conhecendo e comprando muitos gibis. Foi realmente maravilhoso. Ô Kendi, antes da gente adentrar na sua vinda a Monte Alto, que eu acho que ela é muito relevante, né, e oportuna, eu acho que é para realmente ser assim um marco histórico, tá? Obrigado. Vamos falar um pouquinho da família. Papai e mamãe já falecidos. Sim. O nome deles? Makoto Sakamoto e Reiko Sakamoto. Vieram do Japão. Vieram do Japão. Minha mãe era conhecida como Dona Maria, lá da Quitanda, na frente da Autopeças do Monte Alto. Sim, Dona Maria, né? Isso. Sim. Os irmãos? Irmãos, 5 irmãos. Masumi, Taeko, Kyoko, Shidori e Masao. Um deles nasceu em Monte Alto. O Masao nasceu em Monte Alto, a Taeko e o Masumi nasceram em Onda Verde, a Kyoko e a Shidori eu nascemos em Barrinha, quando era comarca de Sertãozinho, né? E o Masao que nasceu em Monte Alto. Muito bom, isso é interessante. E eles moram em outras cidades agora? Aqui em Monte Alto não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém. Estão em São Paulo. Eu queria comentar um dado interessante. Quando viemos para a cidade, aqui em Monte Alto, os vizinhos já começaram a ter fogão a gás, pouca gente tinha televisão, mas fogão a gás e geladeira. Aí meus vizinhos eram assim, nós vem, chuminé. Meu pai viu aquilo e falou assim, reuniu os filhos e falou assim, o único jeito de vocês sobreviverem é aprender brasileiro igual aos brasileiros. Então, nós não vamos ter fogão a gás, e até os 18 anos eu rachei lenha. Nós vamos ter televisão, também não tinha. Mas ele falou, eu vou assinar um jornal brasileiro, que foi o Estado de São Paulo. Então, todos os dias a gente era obrigado a folhear o jornal e a gente teve muito gosto pela leitura. Fora isso, tivemos ótimos professores. Eu aprendi a ler um livro por semana da biblioteca lá do ginásio. Li literatura internacional, Alexandre Dumas, li a literatura portuguesa, Carlos Castelo Branco, literatura brasileira também. Depois eu fui estudar no Estadão, que é Arrobas Martins de Jabuticabal, e nessa época eu dava aula no supletivo ginasial aqui em Monte Alto, e dava muita aula particular também. Quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri que o ensino no Brasil era muito novo, ou seja, primeira turma de administração do país, 1965, primeira turma de psicologia, 1968, primeira turma de nutrição, 1970, e falava que ia ter turismo, as outras também. Aí eu pensei assim, qual a profissão ou as profissões que depois de formado vai me dar dinheiro para eu comprar uma casa e trazer os pais? Eu fiz a escolha certa, engenharia. Eu me formei com 22 anos de idade,
com 23 eu ganhava 10 salários mínimos. Aí deu para fazer tudo aí, depois que eu continuei meus estudos, então casei, tive 2 filhos, a Tavane e o Richard. E o nome da esposa? A Cláudia. Ela de que cidade? É de São Paulo? São Paulo. E hoje eu tenho 2 netinhos, que é o Tomás, de 6 anos, e o Antônio, de 1 ano e meio. Bom, Kennedy, chegando a Monte Alto novamente nessa visita, com quantos anos agora? Agora 71. 70, mas não aparece isso não, hein, cara? Você engana bem, hein? Obrigado. Mas a sua vinda a Monte Alto hoje é este senhor, conhecido como Valdecir Pedro Sanches, que lhe trouxe aqui para reparar, né? Uma situação que eu acho muito interessante. Valdecir, tudo bem? Tudo bem, Zé. Bom dia, um abraço a você, ao Kendi, né? Um prazer estar com você aqui, né? Obrigado. Amigo há pouco tempo, mas nos conhecemos, né, hoje, né? Sim. E somos amigos via por telefone, Zap. Exato. E eu fiquei conhecendo ele através da minha amiga Ercília Dentista, que Salvador. passou o contato dele. Ercília Salvador? A Ercília Salvador passou o contato dele. E esse contato, nós ficamos conversando há praticamente 1 ano atrás, né? Ele queria conhecer Monte Alto faz tempo, porque ele já há um tempo não estava em Conhecer, ele Monte Alto. conheceu, dos 3 aos 18. Dos 3 aos 18. E queria, sempre foi um cidadão montealtense. E ele, muito feliz de sempre participar, e todo mundo falava para ele, né? Ah, você nasceu em Monte Alto? Não, eu nasci em Barrinha, como ele contou a história. Eu falei, não, conversando aí com o presidente da Câmara, eu falei, não, ele merece um título de cidadão montealtense, pela história de vida do Kendi Sakamoto. E eu fico feliz que hoje ele está aqui em Monte Alto, né? Às 8 horas eu liguei para ele, está aqui para receber o título oficial como cidadão montealtense hoje, através da Câmara Municipal. Então estaremos lá à noite prestigiando ele, agora oficialmente como cidadão, depois de cidadão montealtense, né? Agora você pode falar, eu nasci na Barrinha, mas sou cidadão montealtense. Isso, verdade. Muito obrigado, viu, Valdecir Sanches, aí você foi espetacular. E hoje eu tenho uma editora, a Editora Laços, que ajuda as pessoas a publicar seus livros, né? É meu voluntariado, meu lucro é R$2 por exemplar, mas eu hoje 260 títulos, né? Já. Eu mesmo tenho 27 livros escritos. E também eu Quantos tenho livros? 27. Meu Deus, e qual que é A maioria deles são livros didáticos. didática? Para faculdade. Então tem cultura organizacional, retorno de investimento, gestão de conflitos, psicopedagogia, sustentabilidade do meio ambiente e assim por diante, né? Mas eu escrevi os livros sobre Tarzan Mito da Liberdade, escrevi livros sobre quadrinhos para quadrados redondos. Então, tudo que eu acho que merece uma atenção, né? No tempo das matinês, que eu falo um pouquinho das matinês aqui de Monte Alto, é muito gostoso a gente poder expressar aquilo que a gente quer. E hoje eu tenho a www.tvrelacionamento.com.br. É uma web TV bastante democrática, em que eu coloco todas as áreas do conhecimento. Então, o novo site, eu tenho mais de 2.000 entrevistas feitas por mim e mais umas 1.000 feitas por outros apresentadores. Eu vou dividir na parte acadêmica, vai estar assim: humanas, exatas, biológicas e tecnológicas. E vai Pouco conhecimento do homem, né? uma assertividade maior para quem está no último ano do ensino médio, principalmente público. Que legal, hein? E essa TV, como é que é o funcionamento dela? Ela, acessando via internet aí, o www.tvrelacionamento.com.br, pode assistir a todos os programas. Eu guardo também no YouTube, então hoje é bom a gente guardar em todo lugar. Eu estarei presente nessa TV sua, da qual fiz um breve tipo de participação, da qual o senhor me solicitou, né? Sim. Estarei fazendo parte, honrosamente, desse seu canal aí, dessa sua mídia, e a gente vê que você, apesar de já estar com mais de 70 anos, tem uma jovialidade, uma destreza e não se entrega a nada, sempre buscando as novas tecnologias, né? Exato.
Mas ó, isso daqui é porque tem óxido nítrico. Hoje eu uso tecido, roupas inteligentes, que é uma medicina de vestir que produz óxido nítrico e rejuvenesce. Então, aqui, por exemplo, tem uma máscara que a gente usa, né, que também ajuda a rejuvenescer. Eu uso uma palmilha também, que eu posso andar o dia todo no cinturão. Depois, se você quiser, eu dou uma entrevista específica para isso daí, para as pessoas que querem continuar muito jovens e ir até os 120 anos de idade com saúde. Olha só, Zé, que bacana, né? Valdecir, bom, eu acho que você que tem uma trajetória maravilhosa pela Câmara Municipal, como vereador, já pleiteou, já até ir mais além como vice-prefeito, e a gente fica muito honrado de hoje, vice-presidente da República, ser cidadão montealtense através da sua indicação, né? E ele recebeu o título aqui em Monte Alto, né? E a gente honra muito ter você primeiro como um amigo e uma pessoa de uma visão hoje muito grande. Você que esteve à frente, né, da farmácia dentro de Monte Alto, né, buscando restaurar a saúde das pessoas e hoje ainda buscando pessoas, conhecimentos. Você vê que há pouco tempo você conhece o Kendi e através de uma pessoa nesse diálogo você buscou também reconhecer, reparar uma situação, né, para ele se tornar também um cidadão montealtense. Com certeza. Para sentir que valeu a pena ele estar dos 13 aos 18 anos em Monte Alto e ser essa referência hoje, ser essa pessoa incansável que está sempre modernizando e não se deixa se abater por qualquer situação. O exemplo de vida, né? A trajetória de vida dele, né? Um cidadão que nasceu aqui na vizinha cidade de Barrinha, como ele disse, e hoje recebendo esse título de cidadão montealtense, eu fico honrado pela sua presença e você estar aqui hoje em Monte Alto. Então, eu que agradeço. Nós que agradecemos aqui a sua vinda aqui em Monte Alto. Você não está mais na Câmara, mas não deixa de ter também os contatos, ter essa sua participação ali, da qual você fez a indicação para quem dar esse título. Eu fiz essa indicação através do presidente da Câmara, que deu o título Baltazar projeto Garcia. de decreto legislativo com o presidente da Câmara, Baltazar, juntamente com o Donizete Moreno. E hoje à noite, a partir das 19 horas, ele vai receber o título lá aqui na Câmara Municipal. Então, obrigado e convido a todos, né, a população para estar presente na Câmara Municipal às 19 horas. Muito obrigado. Muito bem. Dentro de mais algumas horas, o senhor passa a ser cidadão montealtense. Ok. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Gratidão. Bom, Kendi, já estamos em outro local agora, aqui do Valdecir Sanches, né? Sim. E me diga uma coisa, o telemarketing hoje que existe, até muito forte no Brasil, né? E na informação que temos, foi o senhor que trouxe esse telemarketing para o Brasil. O nome call center, que seria centrais de atendimento, né? Eu trouxe para o Brasil no final dos anos 80 e acabei montando tudo que era melhores práticas. Então, grandes birôs e a gente começou a chamar de teleserviços. Tá? Mas foram assim para grandes corporações, indústrias, principalmente a farmacêutica, e eu implantei também nos Estados Unidos, na América Latina toda, na África, e eu fui falar sobre esse assunto também em palestras no Japão, na França, Alemanha, Inglaterra e Espanha. É um assunto muito bacana. Nós tivemos aí há 20 anos atrás 2 milhões de trabalhadores nessa área, e hoje, com a automatização e com a tecnologia, nós temos basicamente 500 mil. E esse trabalho começou em que país? Bom, essa parte de telemarketing começou nos Estados Unidos já, desde a década de 60. Mas aí, no Brasil, como call center, né, final dos anos 80, e nós tivemos em 1991 o Código de Defesa do Consumidor, que padronizou então e fez com que todo mundo tivesse regras específicas para o trabalho. Poxa vida, é muito, assim,
prazeroso saber que foi um brasileiro e agora cidadão montealtense que implementou esse trabalho aqui a nível de Brasil e que também foi colocado em outros países. Isso. Prazer imenso ter participado. Bom, está aí, Valdecir. Obrigado aí por ser um montealtense e que também enaltece as pessoas que merecem. Eu que agradeço a sua presença, convidei você hoje para participar e fazer essa entrevista junto com o Kendi. Em exclusividade. Com exclusividade. Um abraço. Kendi, obrigado por estar presente, obrigado por rever novamente a gente que tinha muitos contatos no passado aqui em Monte Alto e agora, a hora que eu fiquei sabendo da sua presença, falei para o Valdecir, me diga onde vocês estão que eu estarei indo lá, quero bater um papo, quero deixar registrado para a história de Monte Alto, também o amigo Kendi Sakamoto, que há muitos anos, mas não esqueci, e sempre acompanhando, sempre vendo aí a sua evolução. Gratidão. Zé Augusto, nosso bem, você é um profissional fantástico, admirável e fico muito feliz porque você está fazendo esse registro. Este Kendi Sakamoto, da qual desejo muita mais felicidade, muito mais progresso, muito mais evolução, com saúde, bem-estar e longevidade.